Eu também, uma das minhas principais fontes para música eram os encartes dos CDs, né. Então eu nasci em 85, eu tenho 37 anos, e eu não peguei o vinil ali anos 90, peguei o CD e peguei o vinil nessa volta agora. Então os CDs e a MTV Brasil, na época o CD era tipo, você lembra disso, né, presente de Natal, um CD, amigo secreto, um CD, aniversário, um CD, era Tinha maravilhoso. amigo secreto que era só de CD na minha escola. É, É, eu participei disso também. Então era uhum, maravilhoso, presenteava-se com música. Hoje é sim. chocolate. É, exatamente. Mas como começou isso então, Tony? Aproveita que você começou a dizer, né, da sua formação musical aí com MTV, com muitas coisas semelhantes às minhas. Eu sou 3 anos mais velho, sou de 82. Como que deu essa ideia aí de começar a falar sobre música? A ideia foi uma resposta para 2 questões, assim, uma muito pessoal e uma mais de observação mesmo. A pessoal é que eu me formei em tecnologia informática, e aquilo, né, adolescente, precisa escolher um curso para fazer, e eu virava à noite na internet, na internet de escada, você sabe bem como é também, o pulso. Depois da meia-noite, jovens, era de graça, um pulso só era como se fizesse uma ligação telefônica só e pagava centavos. Durante o dia você fazia pagava várias vezes o mesmo centavos e ficava caro. E era depois da meia-noite e sábado a partir das 2 da tarde, eu acho. Até segunda de manhã, até domingo meia-noite, sei lá. E e como eu ficava muito na internet, eu fui lá e me inscrevi no curso de informática, mas eu não fazia ideia de que um curso de informática era baseado em física, matemática, cálculo, 1 milhão de coisas que eu odeio. E acabei me formando e fui trabalhar numa empresa de telecomunicação que me deixou maluco. O sentido pejorativo aqui é meio chato, então me deixou de fato e literalmente com problemas de saúde mental. Assim, eu tive ansiedade, depressão, síndrome do pânico, e tudo isso porque o trabalho era de madrugada, fim de semana, estressante, pagava mal e cobrava-se muito. E então eu vi que eu tinha 24 anos de idade, e eu percebi que se eu ficasse naquela ali, eu ia rapidamente ter problemas mais sérios. Então eu tinha que fazer alguma coisa para mudar. E escrever sobre música foi o hobby que me fez mudar. E o outro motivo é que eu via muita gente falando que não tem mais música boa hoje em dia, só o que era bom era o que tinha antigamente e tal. E 2009, quando eu começo a ter mais discos, é a ressurgência do vinil, começa nessa época ali, 2008, um pouquinho antes, e é uma época muito boa para música. Tem um midstream rolando de bandas que não são nem independentes e underground, mas também não estão no mainstream ainda, que lançaram muitas coisas incríveis nessa época, e tudo começava a sair em vinil. Não era uma coisa de sebo, eu vou lá comprar o disco dos Beatles antigo. Era uma coisa de, estou lançando um novo disco em 2009, e estou lançando em vinil. E aí eu quis juntar esses mundos todos, de falar de tudo isso. Na internet brasileira, ou se falava de um nicho muito específico, eu lembro que tinha blog de indie, blog de metal, blog de punk, ou se falava de coisas muito grandes. Então, tipo, o Terra falava sobre Beatles e Foo Fighters e só. Então eu quis fazer essa ponte e tratar da mesma forma a banda independente, tipo, sei lá, o Selvagens à Procura de Lei, que estava começando naquele ano, e colocar uma matéria do mesmo tamanho que eu colocava do Foo Fighters, por exemplo. E aí que eu acho que funcionou, assim, porque a gente colocou no mesmo lugar tipos de músicas diferentes e que a galera consome do mesmo jeito. O fã de, sei lá, Far From Alaska, que lançou música nova hoje, e também é mais ou menos dessa época, também ouve bandas gigantes, mas ele também quer ouvir coisas novas. E a gente fez Uhum. essa ponte aí que na época não tinha. Tá. E tem um momento assim que você começou a perceber que de fato começou a deixar de ser um hobby, que você começou a ver uma resposta de público. Você lembra mais ou menos o que estava acontecendo no blog? Eu. O começo do blog foi. E era blog, né? Foi literalmente como um hobby, porque era feito justamente no espaço que me sobrava de tempo. Eu estava fazendo uma segunda faculdade, engenharia de computação, porque eu trabalhava, eu morava em Curitiba quando a ideia começou, mas eu fundei o site em Florianópolis.
que eu morei lá. E eu já trabalhava em uma outra empresa, que não era tão loucura assim, era mais das 8 às 6, segunda a sexta e tal, mas ainda era o que eu não gostava de fazer. E aí eu fazia no tempo que sobrava, porque das 8 às 6 eu trabalhava e das 7 às 10 e meia eu fazia uma segunda faculdade. Então eu dormia 4 horas por noite. Dormia 4, 5 horas por noite para fazer o site. E mesmo assim, ficando 2 horas em cima do site, eu comecei a crescer uma audiência. E eu comecei a perceber lá no Analytics que só subia, de um mês para o outro, subia, 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 subia. E aí chegou um belo dia, eu fundei em junho de 2009, e aí em 2012 eu resolvi arriscar, assim, eu vendi tudo que eu tinha, literalmente, me mudei para o interior do Paraná, porque eu conhecia a minha atual esposa e vim para a cidade dela como uma estratégia mesmo, não, assim, lógico que a gente queria estar perto e aí estava pensando onde ficaria e tal, mas morar no interior também foi uma estratégia, porque nessa época, cara, quando eu fechava R$ 300 em mídia, eu comemorava, né? Mas isso não sustentava um site. E aí eu pensei, bom, se a parada está funcionando comigo trabalhando 2 horas, se eu ficar 12 horas em cima, acho que funciona mais. E aí foi um vai ou racha, assim, eu tive que largar tudo para testar. Mas para mim era muito óbvia essa decisão, sabe? Tipo, ficar fazendo uma coisa que eu odeio o resto da minha vida, ou arriscar fazer uma coisa que eu adoro, que pode dar certo, e que se não der certo, tudo bem, eu acho uma outra coisa para fazer. E acabou que deu certo. 13 anos depois, estamos aqui 24 horas por dia, 4 milhões de acessos por mês e 220 mil seguidores no Instagram. Enfim, a coisa Que ba funcionou.